Vamos falar sobre política, não tem como fugir. É o que diz o dia a dia do Vasco, não foge à regra. Mas vamos falar sobre Alberto Valentim. Ele deu uma entrevista ao grande João Pedro Scalfano, no podcast dele, o Fora de Jogo. Ilustra bem como a vida tóxica que a política atrapalhava o futebol do Vasco. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, bom almoço para todo mundo. Mais tarde estaremos no Maracanã, a bola rolando, Vasco Flamengo, teremos nosso short, como está o Maracanã, teremos a nossa entrevista pós-jogo, não sei se vai dar para a zona mista, né? No Maracanã é mais complexo, às vezes tem a coletiva e a zona mista ao mesmo tempo, mas a coletiva vai ter. Acompanhe nosso canal, porque aqui a Cruz de Malta é em primeiro lugar, aqui todos os TVs. Quem não se inscreve, ajude no nosso canal. Aqui tem a voz da família vascaína. Bom, ainda foi antes da bola rolar contra o Bangu, na última semana, teve torcedores em uma discussão no Twitter sobre a SAF. Por incrível que pareça, o melhor time do Vasco depois daquele timaço de 2011 e 2012, né, campeão da Copa do Brasil. Só não foi campeão brasileiro também no mesmo ano por causa da arbitragem. Eliminado nas quartas de finais na Libertadores de 2012, depois que o time se desfez. Mas é o melhor time de anos, depois de muitos anos, o Vasco comprando jogadores titulares de rivais que vai enfrentar o brasileiro, de primeiras opções no mercado de muitos clubes, não mais sobra no mercado. Mas por incrível que pareça, tem gente ainda contra a SAF. E teve, não lembro, aquele argumento que teve gente que, por causa do Botafogo e do Cruzeiro, que realmente dos clubes que ainda são SAF, o que está melhor no momento é o Vasco. Mas não pensam que cada SAF tem uma estrutura, cada SAF é um modelo diferente, englobam tudo, seja por má fé ou por desconhecimento mesmo. E teve um torcedor, que é meio alheio ainda à SAF, dizendo que acreditava que políticos do Vasco se unissem para fazer um Vasco melhor. São anos de espera que isso vai acontecer, nunca vai acontecer. Porque quem está no poder, beleza, e o outro lado vai querer destruir, vai querer sangrar quem está no poder para entrar no poder e se fazer solução depois. Embora uma parte já tenha tido a oportunidade de estar no poder. Ou gente envolvida naquela chapa, teve gente que já esteve no poder. Mas tem gente que ainda acredita nessa utopia que todos vão se unir em prol do Vasco. Que não são, os políticos do Vasco não são vaidosos. Que tem gente que devia estar ganhando na forma que o Vasco estava, vou apontar nomes, até porque não tem prova documentar para provar, apontar que aquele ou esse. Para mim, na verdade, nenhum político do Vasco presta, nenhum político do Vasco me mostrou ser diferente. O próprio que está no poder hoje, o
Jorge Salgado, acumulando besteira, só 2 ações boas. Homenagear o Roberto Dinamite em vida e fazer a SAF. Reconhecer que não conseguiria administrar o Vasco da forma que o clube merece, fez a SAF. Bom, mas tem gente que acreditava nessa utopia que a politicagem fosse se unir para fazer o Vasco melhor. Bom, trago aqui um comentário do Alberto Valentim, que pegou o Vasco na associação, em entrevista ao grande João Pedro Scofano, CP Scofano, comentarista inclusive da Vasco TV. Ele tem um podcast chamado Fora de Jogo. Lembram do Alberto Valentim? Muitos lembram dele ter sido o responsável pela contratação do Ribamar, mas ele teve um time mediano, pode dizer, mas teve um jogador que poderia decidir, que era o Max Lopes, embora ele... Eu acho que o Max Lopes tinha tudo para se tornar ídolo do Vasco, porém, esse problema pessoal dele é complexo de dizer, separação, de relacionamento que termina, é doloroso para os 2 lados, ainda mais quando tem filho. E ele tinha que ir aí na Itália, às vezes faltando treino para ver filho. Era uma coisa bem complexa. Teve também, se não me engano, teve o caso do Fred Guarim, não, Fred Guarim foi do Luxemburgo. Mas teve do Max, ele também comentou sobre o Fabrício, mas eu vou focar uma parte que ele fala da política. Ele pegou a gestão do Campelo e quem estava na oposição tentava atrapalhar a gestão do Campelo. Se não bastasse o próprio Campelo fazer besteira, a oposição tentava atrapalhar. É uma prova, é uma ilustração perfeita, que na associação o clube não andava devido à política. Roda aí a fala do Valentim. Primeiro, eu tinha um ótimo relacionamento com o Thiago. O Thiago chegava a me elogiar para pessoas que depois chegou até mim. E como treinador e como pessoa, porque eu sei que ele me elogiava. O que aconteceu é que algumas coisas, a oposição tentava atrapalhar e nós tínhamos que ter nos fechado. Mas, e fugiu um pouquinho isso aí do Thiago na época. É o que eu posso te falar. Eu não tenho problema, cara, não tive problema direto nenhum com o Thiago. Já falei isso publicamente também. Não tive problema. Cara, o Thiago me fudeu. Não, ele só... Nós tínhamos que todos nos fechado. E o Castan, que era o meu capitão, que é um outro líder positivo, ele sabe. Eu tive que mostrar para o capitão coisas que tinham que ficar entre nós. Eu sou muito parceiro. Uhum. Os jogadores sabem disso. Eu tenho uma aceitação muito boa por parte deles, porque eu sou muito franco, sou muito transparente. É responsabilidade minha, e é uma obrigação minha eu procurar ajudá-los individual e coletivamente, porque eu sei que o jogador amanhã, com a minha experiência, aquilo que eu estudei, aquilo que eu acredito, eu consigo melhorar o jogador individualmente, faço com que ele cresça para a carreira, mas tem que ter uma responsabilidade muito grande também, como para você não pisar na bola. Por exemplo, o Max, quando o agente dele me liga na época, que ele fazia uma cobrança que ele não estava jogando, eu falo, cara, eu preciso conversar com o Max primeiro, porque o que eu preciso falar para você, antes eu preciso falar para ele. Porque senão, eu tenho respeito primeiro pelo jogador, pelo homem, depois vem o jogador.
Mas então, assim, eu tomo muito cuidado. O que eu te falei de credibilidade, do respeito, cara, eu não posso escorregar com os jogadores. Eles sabem disso. Mas eu preciso também que eles sigam uma coisa para proteger o grupo. Por isso que eu te falo, eu não tive nenhum problema direto com o Thiago. Ele sabe disso também. A coisa que a decisão foi tomada, lógico, pelo treinador, que eu era o responsável, eu era o líder, é que ali ele não ia jogar mais. Mas direta comigo, uma indisciplina, uma falta de respeito direta comigo não teve. E o Thiago parece que ele já deu uma fala que um dia ele vai contar. Assim, não tem duas versões. Tem o que aconteceu e pronto. Assim, eu não tive nada direto com ele. Mais que uma coisa que fugiu dentro daquilo que nós tínhamos feito um pacto dentro do grupo. Porque tinha um problema da oposição na época. Que era muito forte, que atrapalhava, que não ajudava. E o Vasco tem isso, você conhece bem. Pois é. Era isso. Eu lembro de um podcast também do Zé Colmeia, não lembro para quem ele deu, que ele lembrou da volta que o Júlio Brandes tomou na eleição da Lagoa, eleição do Conselho da Lagoa, que depois ele estava falando, inclusive, de tirar o Campelo do poder, que ele não concordava com aquilo. O Brandes falou, não quero que ele saia, eu quero que ele sangra. E quem sangrava com isso? O Vasco. A política é essa. E eles não vão mudar. O exemplo também disso é que um Memítrio contra a SAF, a cada derrota ele se manifesta. Quando o Vasco vence bem, não se manifesta. Quando venceu o Botafogo, ele dizendo vascaíno, desmereceu a vitória por do Vasco ter tido, o Botafogo ter tido 2 jogadores expulsos. Como o Botafogo também, contra o Flamengo, teve 2 jogadores expulsos. Eu acho que o Botafogo anda mesmo na flor da pele, mas cada um com seus problemas. E depois, 2 rodadas depois, o Vasco venceu o Flamengo, a pessoa nem comemorou. Depois perdeu, para não perder ponto, disse que parabéns, ganhou o campeonato à parte. Ironizou. Mas é assim, cara. Se o Vasco vencer logo mais, quem é contra a SAF vai se manifestar. Mas a política do Vasco é tão tóxica, não era, não é. Mas o que me conforta é que agora com a SAF, eu acredito que o futebol vai ser blindado. Embora tenha figuras que tentam vai tentar puxar o futebol para a discussão. Possível presidenciável, embora a associação só tenha 30% da SAF, disse que vai demitir o Brax e o Melo, sem ter a maior porcentagem, mas no contrato da SAF, isso só será possível se o Vasco cair. Isso quer dizer, na gestão dele, o Vasco vai cair? Essas coisas que os políticos do Vasco ficam difíceis para mim acreditar que eles são fáceis. Porque eu acho assim, discussão política, divergência política, ok. Mas torcer contra o clube, para se fazer depois de dissolução, bom, até mais com mais Vasco, que tenhamos a Cruz de Malta feliz à noite, no clássico contra o Flamengo. Reflexão para os irmãos vascaínos, o quanto a política do Vasco era tão tóxica para o futebol, não só para o futebol, mas tanto para o clube,
para você ver que na associação, além do futebol sangrar, pode dizer aí de outros esportes. Mas, só para... eu gosto no horário de almoço, enquanto os vascaínos estão almoçando, refletir o quanto a política do clube era prejudicial para a instituição. Até mais.